A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o assunto é um pouquinho extenso. Vamos falar sobre cristofania no Antigo Testamento. Muito bem, cristofania. O que seria cristofania? Algumas pessoas chamam de teofania, né? A manifestação de Deus na Terra. E alguns dizem cristofania, que também seria essa manifestação de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E vamos passar aqui alguns versículos. Ninguém pode ver a Deus o Pai. Isso ele deixou bem claro. Êxodo 33, 20, João 1, 18, e João 5, 37, João 6, 46 e 1 Carta a Timóteo 6, versículo 14 e 16. Então Jesus ele se apresenta no Antigo Testamento, sim, porque Cristo ele é pré-existente. Então ele dá algumas dicas ali, a Bíblia dá algumas dicas de que aquele que se apresenta no Antigo Testamento seja Cristo, já que Deus ele não pode ser visto. Então Cristo ele se apresentou também no Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo 3, a Bíblia diz que Adão, ele ouviu os passos daquele que andava no jardim na viração do dia. Ele era Deus e estava literalmente caminhando no jardim. A teologia nos diz que isso é uma cristofania, é Cristo se revelando a Adão e Eva ali no jardim, a segunda pessoa da Trindade. Outro exemplo é em Gênesis capítulo 18, quando Abraão se prostra diante do mensageiro e adora, e esse mensageiro recebe adoração, e quando ele fala, o texto diz, e falou o Senhor a Abraão. E também Gênesis capítulo 32, nós temos Jacó que luta com Deus, lutando com Deus. Um capitão do exército do Senhor ali, no livro de Josué também, se apresenta, Josué capítulo 5, versículo 13 a 15, é o general do exército do Senhor, também recebe adoração, e os anjos, nós sabemos que os anjos, eles não recebem adoração. Em segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35, esse anjo, com a letra maiúscula, esse mensageiro, ele também executa julgamento. E quem executa julgamento, nós sabemos que é Deus. E também Juízes, capítulo 13, versículo 9 a 22. Os pais de Sansão, eles receberam um mensageiro de Deus, uma cristofania. Eles receberam uma mensagem direta de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. Em Êxodo, também é muito interessante, Êxodo 33, 18, diz que Moisés quis ver a glória de Deus. Em Números, capítulo 12, versículo 8, diz que Moisés viu a forma do Senhor. E nós já aprendemos que Cristo é o caráter de Deus, ele é a forma de Deus. Se você não viu esse vídeo, procura aí que você vai encontrar. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, diz que ele falou face a face com essa forma de Deus. Então Jesus, ele sempre foi e é o representante eterno do Pai na terra. Também Êxodo 14, versículo 19, diz que o anjo do Senhor estava com o povo ali no deserto, o anjo ia na frente, o anjo ia atrás durante as guerras ali do Êxodo. E esse anjo diz, a Sagrada Escritura, que ele carrega o nome do Senhor. Yud, Rei, Vav, Rei, alguns falam Jeová, mas é o nome da aliança, o tetragrama.
A Sagrada Escritura diz que esse anjo, com a letra maiúscula, carrega o nome do Senhor. Outro texto interessante é Gênesis capítulo 16, versículos 7 ao 14, diz que esse anjo do Senhor, o Deus que vê, assim que Agar chama esse anjo, esse mensageiro, esse Malach Yehová, esse anjo do Senhor, conversa com Agar. Mas aí você pode dizer, não é ainda suficiente dizer que é Cristo. Mas vamos fazer uma pequena comparação aqui com o que João disse no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 41, que ele diz que Isaías viu Jesus. Em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3, e também versículo 5, diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor. E João diz que Isaías viu a Jesus Cristo, aquele que representa o Pai. Desde o jardim no Éden, ele representa o Pai. Em Apocalipse, esse mesmo João viu Cristo glorificado, e a reação de João foi a mesma reação dos homens que viram Deus no seu trono, ouviram a forma de Deus no seu trono. Nós temos também Gênesis capítulo 12, versículos 7 ao 9. Temos Gênesis 15, leia os textos. Gênesis 17, Gênesis 18, Gênesis 22 também eu já citei, Gênesis 28, Gênesis 32, Oséias capítulo 12, Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 34, Deuteronômio capítulo 31, primeiro livro de Samuel capítulo 10, versículo 6, primeiro livro de Samuel capítulo 16, versículo 13. E também esses homens tiveram visões, Daniel 2,19, Atos 9, 10, já é o Novo Testamento, Gênesis 15, Gênesis 46, Gênesis 20, Gênesis 31, 1 Reis capítulo 3, versículo 5. O Senhor desceu também é uma expressão usada ali no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 11, Êxodo 34, versículo 5, Números 11, 25 e Números 12, versículo 5. Também algumas vezes diz que o Senhor apareceu, que é Levítico 9, 23, Números 14, Números capítulo 20, versículo 6. Ele abençoa em Gênesis 48, versículo 16. Ele dá ordem para o exército de Israel, ele abençoa, ele dá palavras para os homens de Deus, como Moisés, como Abraão, Josué, os pais do juiz Sansão, receberam esse anjo do Senhor, anjo com a letra maiúscula, esse mensageiro de Deus. E para terminar, eu quero citar Isaías capítulo 42, versículo 19. O mensageiro de Deus, Cristo, o Messias, que na verdade Messias vem do hebraico Meshiach, que é ungido, untado com óleo, e no grego, untado é Christos, e para nós, traduzido para o português, ou transliterado para o português, chegou como Cristo. Então, quando eu falo Cristo, eu estou falando do ungido do Senhor, daquele que foi prometido, daquele que pisaria a cabeça da serpente, daquele que o profeta Isaías proclamou. É desse Cristo, é desse Messias que eu estou falando, da segunda pessoa da Trindade. Ele estava presente em toda a Sagrada Escritura. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Não há dificuldade para entendermos que ele é ontem, hoje e eternamente o Cordeiro eterno de Deus, o mensageiro eterno de Deus, o caráter de Deus, a forma de Deus se comunicar com o homem é o Logos. A palavra de Deus é Cristo.
É só uma pincelada que eu dei sobre esse assunto é muito extenso, mas vou deixar para você aí o caminho para você seguir. Você não precisa concordar 100% com o que eu estou dizendo, mas faça seus estudos, tire as suas próprias conclusões, faça você mesmo os seus estudos. Não deixe de ler a Sagrada Escritura, não deixe de ler a Bíblia, ler comentaristas, teólogos, sempre falam, não deixe de comentar, já tem um caminho aí percorrido. Homens estudaram uma vida inteira para chegarem a certas conclusões. Escute-os, veja em que eles estão pautados para dizer tal e tal coisa. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, que é o Antigo Testamento, e sou apaixonada com Cristo. Deus falava através dos profetas, mas hoje Ele fala através de Cristo. Ele fala e sempre falou através de Cristo. Ele é o Logos, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se você não entendeu, volte o vídeo, assista novamente, veja outras informações sobre o tema. É um tema muito complicado de ser explicado em um vídeo de 10, 12 minutos, mas eu quero deixar aí você aberto à curiosidade, aberto a aprender mais. Então que Deus te abençoe. Você também pode enviar e-mails, aí na descrição tem um e-mail. Você envia um e-mail para mim, eu te respondo da maneira que dá para me responder, da maneira que eu posso responder. Fonte inesgotável, nosso Deus. Não há como esgotarmos desta fonte, ela é eterna, sempre eterna. Que Deus te abençoe.